Adoração. Aqui. Não vou sempre vai ser melhor aqui. Só da quando vem sentar. Está caminho? Sim. Ele está a fazer já a curva. O professor Abreu disse que está vindo de Luanda. Mas disse que está já a deixar o capuz. Logo vai passar aqui. Tudo. Ok, a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Morgado Domingos e estamos aqui para discutirmos mais um assunto relacionado à ciência. Hoje vamos falar de MIC, que é Metodologia de Investigação Científica e Elaboração de Trabalhos de Final do Curso. Vou começar a apresentar os meus convidados. Hoje é a segunda vez que vamos discutir esse tema, mas reforçamos nos participantes. Antes tínhamos o Dr. João Diogo e o Dr. Pedro Lalas, mas hoje viemos com mais dois monstros em termos da educação e vou começar a apresentar por aquele que já é o mentor, né, desse tema que já discutimos aqui no meu podcast. Dr. João Diogo, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde. É melhor nós partilharmos Não, eu vou partilhar com o doutor e essa lapela vamos partilhar com quem? Boa tarde, caros convidados. Vai ser um prazer discutir mais uma vez sobre metodologia de investigação científica, mas desta vez de forma especial, com o meu ex-professor, Dr. Simon Lee, a quem agradeço a presença, e ao Dr. Cassuada. Acho que é a primeira vez que nos vimos pessoalmente. Né? Obrigado. E quem está conosco também pela primeira vez aqui no meu podcast é o Dr. Gaspar Simoli, engenheiro, professor, não? Sim. Quando eu fiz o flyer, primeira vez eu pus doutor, mas um dos internautas me puxou e disse, não, foi meu professor no ensino superior, não é doutor, é engenheiro. Então, a partir daí, comecei já a chamar pelo engenheiro. Engenheiro Simol, boa tarde e seja bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos tentar aqui discutir um pouquinho sobre a metodologia de investigação e como, na verdade, ela pode servir para que aqueles que nessa altura estão a elaborar os seus trabalhos de curso possam usar esse recurso, né, tanto para materializar os seus trabalhos. Ok, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sem problema. Okay. Depois de mim, o que mais aparece, fazer a apresentação é só por uma questão de formalidade. Dr. Jonivânio Cassuada, sociólogo e docente universitário. Boa tarde e seja bem-vindo ao meu podcast. Muito boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez e, sobretudo, ter a honra de conversar com não só meu professor, mas também meu mestre, engenheiro Simone. Tenho-lhe bastante consideração. Eu não seria salutar tecer alguma consideração sem, primeiramente, dizer isso. Ok. E, não, vamos conversar, mas eu vou partilhar a minha lapela com o professor João Diogo, sendo que é pela primeira vez a estarem pessoalmente, o Dr. João Diogo e o Dr. Jonivânio Cassuada. É pela primeira vez. Okay. Sim, é a primeira vez. É um prazer também, não é? Ok. É um prazer. Ok, prontos. E para si, querido internauta, fique preparado. Eu acredito que já tem as vossas questões. Mais tarde, então, nós vamos dar oportunidade a todos vocês para colocarem as vossas perguntas. Hoje vamos falar de MIC, que é Metodologia de Investigação Científica e Elaboração do Final do Curso. Vou começar com o João Diogo. Doutor, falando uma breve introdução sobre a metodologia de investigação científica e elaboração do final do curso. Da metodologia de investigação científica ou elaboração de trabalho de fim do curso, é falar de uma disciplina que tem como principal vocação dar todos os instrumentos necessários para facilitar a construção de qualquer trabalho acadêmico.
né? Sabemos nós que, enquanto acadêmicos, nós devemos estar envolvidos em pesquisa científica. Portanto, só é possível desenvolver pesquisa científica se tivermos conhecimentos suficientes sobre procedimentos, técnicas e métodos de como feiturar qualquer trabalho no âmbito acadêmico. Portanto, de forma introdutória, o que tenho a dizer relativamente à metodologia de investigação científica é isto. Doutor Janivânio Cassuar. Para estar mais confortável, assim pode pegar somente a lapela. Sim, sim. Sim, não é? Sim, sim. Pode pegar somente Muito bem. A metodologia de investigação científica, do meu ponto de vista, e tal conforme verificamos nos mais variados escritos, não é? Dos autores, que a maior parte são ocidentais. Este é o primeiro argumento que eu quero aqui trazer. Apresento primeiro uma delimitação relativamente ao assunto subjudice ou em análise e depois circunscrever o meu ponto de atuação. Não é? Comumente, quando falamos de metodologia de investigação científica, quer-se crer, quer-se galvanizar a metodologia de investigação científica tipicamente ocidental, partindo, digamos, do prisma de que a ciência é convencional. Mas existem fundamentos históricos de que a metodologia de investigação científica não pode tão somente nos remeter para a perspectiva ocidental. E em gesto de introdução, vou localizar a metodologia de investigação científica, por um lado, tipicamente africana, por outro lado, vou falar da anterioridade da metodologia de investigação científica, que é o conhecimento como tal, aquilo que nos textos chamamos de gnose, episteme ou epistemologia, e apresentar cronologicamente como é que isso se processa, porque por vezes, e tal conforme é o raciocínio secular ou universitário, a metodologia de investigação científica faz-nos crer que é uma espécie, digamos, de conhecimento mormente europeu, quando não. Então, a priori, este é o... Ok. Pronto. Falamos de metodologia de ser um pouquinho. A falar de uma disciplina que estabelece regras, princípios em como conduzir um trabalho de investigação científica. Porque metodologia de investigação científica não é necessariamente a investigação científica. Nós precisamos aqui destrinçar esses dois aspectos. Né? Okay. As regras, os princípios a serem respeitados para poder conduzir um trabalho de investigação científica, tanto nós aprendemos nessa disciplina que se chama metodologia de investigação científica. Então, essa é que nós precisamos ter bem patente nas nossas mentes. Ok. Obrigado pela introdução feita pelos meus convidados. Vou começar para questões que fui preparando e no decorrer desse podcast vamos discutir também algumas questões que se colocarem à mesa. Mas eu vou começar com o Dr. João Diogo. Alguém já mandou mensagem. Deixa-me só aqui abrir um parêntese, se me permitir, Dr. João Diogo. Sim, ok. O nosso internauta que tem acompanhado a partir do Kwanza Norte é João Diogo Gaspar. É o que tem nos acompanhado e muitas das vezes tem dado força, que é o governador do Kwanza Norte. O nosso convidado aqui, o Dr. João Diogo, é professor universitário, não é o governador do Kwanza Norte. Então, as pessoas estão a fazer confusão, né? Porque havia uma época que tínhamos anunciado que podíamos realizar um podcast com o João Diogo, que é o governador do Kwanza Norte. Então, as pessoas pensaram que viemos aqui com o seu governador. Mas eu espero que um dia seja também governador, pois embora de que não é praia do Dr. João Diogo. Prefere só ser simplesmente professor. Ok, Dr. João Diogo,
Quais são os critérios a ter para a elaboração de um trabalho do final do curso? Bom, os critérios que se deve ter em conta para a elaboração de qualquer trabalho sobre o curso, primeiro, depende do regulamento que a instituição ou cada instituição de ensino superior vai impor ao estudante. Através desse regulamento, que chamamos as normas de feitura de monografia, dissertação ou de teses, o estudante deve se guiar. Mas só será possível ele conseguir realizar trabalhos do gênero se tiver conhecimentos precisos sobre metodologia de investigação científica, porque é através destes conhecimentos que lhe possibilitará colocar em prática todos os instrumentos necessários que ele terá à disposição para a realização do trabalho de fim do curso. É conforme o Dr. Simoli acabou de frisar aqui, precisamos diferenciar metodologia de investigação científica e técnica de pesquisa. A metodologia de investigação científica vai ser os conhecimentos teóricos sobre técnicas e métodos. Já a pesquisa científica como tal vai ser a aplicação prática dessas técnicas e métodos no momento em que ele estiver a efetuar o seu trabalho de monografia, de dissertação ou de tese. Obrigado. Dr. Jonivânio Cassuado. Muito bem, sem reprodução do que foi dito, é basicamente isso em se tratando de critérios, não é, para a produção do TFC, que é o trabalho de fim do curso. E haverá, claro, um processo de diferenciação relativamente às diretrizes ou regras pré-estabelecidas de acordo com cada IES, né, instituições de ensino superior. As faculdades vão ditar, no âmbito das suas atribuições, das suas responsabilidades, e inclusive até a título de exemplo, nós temos para a nossa realidade malangina, não é? A URNM e as suas mais variadas unidades orgânicas têm, no exercício das suas atividades voltadas à ciência, um regulamento interno, um regulamento que dita, efetivamente, quais são as regras a serem aplicadas para, desde a concepção até a realização do trabalho de fim do curso. Quer propriamente no âmbito da construção da monografia, regra geral, são acompanhados por um orientador e o estudante tem que estar munido, conforme disse bem o doutor João Diogo. Regra geral, estes critérios não podem ser subjetivos, não é? São critérios objetivos. Há um todo conjunto, digamos, de procedimentos que devem ser observados, desde os métodos de abordagem. Nós estamos a falar para instituições de ensino superior sérias, que acompanham os trabalhos de forma séria e que têm, efetivamente, um departamento ou uma área científica que visa analisar os trabalhos e depois aplicar um juízo se o trabalho deve passar para a sua apresentação, não é? Que vai ser a constituição de uma banca, onde terás um presidente, um arguento, um próprio orientador. E todo este processo faz com que o estudante vai tendo maior maturação, mas sempre com o acompanhamento de um orientador. Pronto, na verdade, vamos começar de que o trabalho fim do curso é uma disciplina, né? Então faz parte do plano curricular do próprio estudante. Bem? E para isso existe tanto um regulamento que as instituições normalmente desenvolvem, tanto esse regulamento que estabelece o que é que ele precisa fazer. Mas para o estudante como tal, né? E isso precisamos deixar claro que depende da área de conhecimento, porque as engenharias têm uma tipicidade, tanto as ciências de saúde, tanto as ciências sociais e humanas também têm as suas particularidades, não é verdade? Porque a forma como se faz um trabalho de fim do curso para as engenharias, pelo menos na Universidade de Rainha Xingambá, é bem diferente da forma como se vai fazer nos cursos de ciências sociais e humanas. Porque nas engenharias, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um relatório que nasce de uma atividade profissional que ele desenvolve no último semestre da sua formação. Portanto, ele faz um estágio
numa empresa. E esse estágio, na verdade, vai terminar com a apresentação desse relatório, onde ele vai relatar aquilo que foram as suas atividades e dando um embasamento científico à atividade profissional que ele desenvolve. Por essa razão é que ele precisa dominar princípios e essas ferramentas que a metodologia dá, né? Tanto a par, lógico, do próprio regulamento, até porque o regulamento, na verdade, ele precisa fazer recurso à própria metodologia de investigação científica, senão não tem nenhum cabimento, não é verdade? Agora, os cursos de ciências sociais, lógico, que também têm as suas particularidades, né? Alguns fazem estágios, outros não fazem, né? Mas o que é preciso que o estudante efetivamente... Vamos olhar mais para o estudante. O que é que o estudante precisa ter para garantir sucesso no seu trabalho? Ele precisa ter, claro, tanto uma necessidade, tanto uma situação que nós chamamos de problema, né? Porque os trabalhos, eles nascem disso. Tem que ter uma necessidade que não satisfaz uma situação que achamos que não está certa e gostaríamos de ver revertida, não é? E procuramos apresentar, ou então recorremos à investigação científica, que na verdade é um processo apenas, né? É um dos vários processos que existem para se chegar ao conhecimento, conforme disse aqui tanto o Dr. Cassuada, que nós olhamos sempre tanto para a parte ocidental, lógico, que eles sistematizando, mas que existem vários caminhos para se chegar ao conhecimento. A investigação é apenas uma delas. Okay? Então, é isso. Ele precisa ter, claro, uma necessidade, que depois vai poder problematizar aquela necessidade, não é assim? E usar tanto as ferramentas que a própria metodologia dá em como vai poder conduzir o seu trabalho e apresentar no final tanto um relatório. Mas esse trabalho é necessário que o estudante deve vivenciar? Pronto, vamos ver uma coisa. Onde é que nasce, né? De onde nascem os trabalhos de fim de curso? Isso é extremamente importante também referir. Bem, os trabalhos de investigação, né? Eles vão nascer tanto de uma experiência profissional, vão nascer do meio em que essa pessoa está, porque vai nascer de escritos anteriores, na verdade, essas são as fontes que nós conhecemos, não é, para os trabalhos, né? Escritos anteriores, né? O meio profissional em que ele está, tanto vivendo de forma direta ou indireta uma situação, porque essa questão de falar viver, nós temos que olhar, tanto, essa vivência pode ser direta ou pode ser indireta, não é? E sendo uma pessoa que está inserida no meio, de forma direta ou indiretamente, sempre esta situação. Nunca vai ficar totalmente alheio a ela. Bom, para a elaboração do tema, aliás, o tema em si deve partir de um problema, porque a principal finalidade da metodologia da investigação científica é explicar ou resolver determinados problemas que acontecem no nosso dia a dia, no fórum acadêmico, ou como também posso dar o caso que o estudante queira trazer um tema do ponto de vista teórico, em função da leitura que vai fazer dos diversos livros e outros documentos, e por via disso ele vai suscitar alguma preocupação e vai produzir um problema, por via do problema um tema que ele vai lhe inquietar e quererá resolver. Portanto, o Dr. Simão corrobora em parte com aquilo que ele traz. O importante para nós, a dificuldade que temos encontrado enquanto professor de metodologia de investigação científica, é a incapacidade que nossos estudantes têm de elaborar temas. Porque a metodologia nos traz diversos critérios para facilitar a criação do tema. Mas o que acontece? Como os estudantes têm por norma trazer temas por conta de ter feito uma leitura na internet, de algum livro, encontram sempre dificuldade na feitura da própria monografia. Eu tenho aconselhado os estudantes que é importante observarmos o nosso meio, por via dessa observação, criarem condições de elaborar o tema, e assim facilitará na construção do próprio trabalho que ele pretende desenvolver do ponto de vista da monografia ou do próprio trabalho acadêmico. Porque nós devemos nos envolver com o problema, por via dessa envolvência vamos encontrar os diversos recursos que a metodologia de investigação científica nos dispõe
E por via dessa disposição vamos ter capacidade, então, de produzir o nosso trabalho. Ora bem, o tema é o assunto, não é? É um assunto. Cientificamente, o tema é um assunto que se pretende provar ou desenvolver. Claro, regra geral, a ciência convencional transmitiu-nos a ideia que o tema deve sempre se circunscrever a um problema, regra geral. Mas estudos mostram que nem sempre, não é? Deve ser assim. Existem algumas exceções para se produzir, para se abordar uma determinada temática, sem necessariamente o tema ser ainda considerado como um problema do ponto de vista do senso comum ou mesmo do ponto de vista da ciência convencional. Noutros termos, os critérios que a ciência convencional estabelece, quando falo ciência convencional, falo da ciência ocidental, tipicamente europeia, porque ciência convencional, se o que está aprovado cientificamente, de acordo com a perspectiva ou viés ocidental, não tiver legitimidade, então não é classificado como ciência. Aí está o grande problema, porque existem outras geografias que procuram analisar determinados problemas, conforme disse o engenheiro Simone. O tema nasce também da necessidade profissional e social do indivíduo. Repara, se fizermos uma visita à obra de Maria de Lacatus e Marconi, não é? Vamos verificar que estas pertinências que nos remetem para o problema têm que ver sempre com o desejo do investigador, não propriamente do problema em si que ele encontrar. Agora, o investigador tem de transformar o seu desejo em uma temática que efetivamente seja relevante, originária, e tenha pertinência e seja viável. Nesta viabilidade, em função da narrativa que o investigador vai trazer, quiçá aí construir-se-á um problema. Percebe? Este é o primeiro ponto que nós devemos ter. Okay, mas eu ok, sim. Preciso. Queria trazer um ponto de vista diferente do Dr. Caçoar. É importante sermos muito práticos quando falamos de metodologia de investigação científica, por forma aos nossos que nos estão a apreciar terem apreciação concreta sobre o que é. O doutor traz aqui os critérios de um tema. Deve ser viável, deve ser autêntico, relevante. Quando falamos da relevância, nos remetemos à justificativa, deve ser relevante para a sociedade, para o profissional, mas é importante. Quem elabora monografias é o estudante que frequentou uma instituição de ensino superior. É o estudante que frequentou o ensino superior. Esse estudante, para lhe garantir o título de licenciatura, deve produzir uma monografia ou um trabalho de fim de curso. Nós chamamos de trabalho de fim de curso. O que é que ele deve fazer para conseguir trazer um tema? Em nenhum momento das várias escrituras que li, eu sou apaixonado por metodologia de investigação científica, nunca o tema vem depois do problema, é sempre ao contrário. O problema deve... Posso ajudar? Sim. Na verdade, vamos só prestar atenção. O tema é uma das últimas coisas a ser refletida. Vamos já prestar atenção. Sim. Porque, primeiro, vamos lá ver que eu esteja a andar por ali e comece a ver na escola uma situação que acho que não me satisfaz e que eu gostaria de ter uma melhor compreensão. Sim. E que vou recorrer à investigação científica. Quem é que surgiu primeiro? A situação. Sim. Não é verdade? Sim. Surge numa situação. Uma inquietação. Exatamente. Então, essa situação eu vou convertê-la numa questão, né, que seja relevante do ponto de vista científico, porque portanto, o questionamento, na verdade, ele tem que ser... quando nós falamos de questão, né, é do ponto de vista científico, que existe a possibilidade de se dar uma resposta fazendo recurso à própria investigação. Não é verdade? Sim. Pronto. Está a situação primeiro. Não é? Ele acompanha, vê, portanto, a situação está ali, não é? E ele vai procurar, portanto, formular uma questão com base na situação que ele observou, ou não é verdade? É isso. Porque o que é o tema? O tema é apenas um enunciado daquilo que ele vai fazer, não é? É difícil que seja a primeira questão, pronto.
eu não vou dizer que é impossível, mas alguns podem chegar a isso, mas está aí a situação, né? Ele é professor e ao longo do exercício da sua profissão, ele se debate com um conjunto de questões que ele diz, eu preciso ter uma melhor compreensão sobre isso. Por que esses estudantes têm um melhor aproveitamento do que aqueles? Primeiro nasceu a situação, não é verdade? Sim, mas aqui há um aspecto do qual nós não nos podemos desvincular. A situação problemática em parâmetros científicos não é ainda necessariamente um problema. Tal conforme disse bem o engenheiro Simone, é simplesmente uma situação que pode, a miúde, ser tratada cientificamente quando esta situação tiver requisitos necessários para ser transformada em problema como tal. Se olharmos para a obra de Humberto Eco, que é uma das vozes autorizadas para falar de metodologia de investigação científica, ele faz, não é, uma distinção entre situação problemática, problema, e depois o próprio tema em si. Repare que o problema que nasce da situação problemática é o elemento que vai efetivamente dizer se esse tema vai ter relevância ou não. Mas a questão que eu coloco é, os problemas científicos que nós comumente conhecemos em função daquilo que é a narrativa ocidental, regra geral, já têm sido desconstruídos. Daí que não necessariamente nós vamos tratar de um tema com natureza problemática. O tema pode surgir sem necessariamente termos um problema. Vou dar um exemplo. Para a entrada do século XIX e no princípio do século XX, nós verificamos um certo racismo científico. Isso é histórico. O racismo científico, que perdurou durante muito tempo, e até agora ainda perdura, fez com que as outras geografias, que se refere a Humberto Eco, que é um grande pensador, refere-se também o próprio Boaventura, pensador português, em epistemologias do Sul, olhar os problemas científicos tendo em conta a localização do teu continente, daquilo que são as cosmovisões, a tua geografia perpassa. Porque os problemas científicos ocidentais, regra geral, não são todos eles problemas científicos africanos, problemas científicos asiáticos. É aí onde nós nos podemos tocar. Sim, agora só para terminar, engenheiro. O doutor Chenkanta Diop, não é, o grande professor, antropólogo, historiador, quando mostrou ao mundo que aquilo que o Ocidente via como problema africano, que são problemas científicos, começando, por exemplo, com a questão da história, e outras pseudociências que eu vou aqui depois abordar com um pouco de profundidade, que nos foi colocado, que nos foi trazido pelo filósofo Hegel, quando faz aquela divisão científica, e cria todo um conjunto de ciências que, afinal de contas, não são propriamente ciências, são pseudociências. E nós encontramos nos mais variados manuais de metodologia de investigação científica, começando com a própria Marconi, de Lakatos, descaindo para Gil, que é o que mais se lê, nos seus mais variados tomos. Temos que ter filtração. Então, eu vou depois esboçar o que é que nós temos que fazer relativamente a isso. É lógico que a pertinência... Só quero ligar os comentários para bem. Pronto, estava eu a dizer. A pertinência do tema, ela sempre vai estar ligada a um contexto. Claro. Não é verdade? Sim. Pronto, porque um tema pode não ter pertinência num contexto e ter num outro. Portanto, e ali, voltamos para essa questão de que, quando eu vou escolher o meu tema, a questão é que o tema, né, para grande parte das situações, não é a primeira coisa que você vai se deparar com ele. E para aquele que efetivamente quer fazer investigação, ele vai identificar a necessidade, vai identificar a situação, não é verdade? Ele vai identificar a necessidade, e dali vai começar a refletir sobre o assunto, até porque pode até ser uma das últimas coisas que ele vai ter, que é o tal enunciado. Sim, eu concordo. Portanto, fruto daquilo que ele vivenciou. Sim, o tema é sempre algo que se pretende provar e desenvolver. Pronto. Mas aqui eu estou a falar da anterioridade. Quer dizer, há problemas, há pseudo-problemas. Conseguimos pegar os dois? Sim. Há pseudo-problemas. Há problemas que nos foram impostos
sobretudo pelo processo de matriz colonial científica. Então, é aí onde nós temos que atacar. Será que os problemas que o Ocidente nos traz, do ponto de vista da metodologia da investigação científica, para a ciência africana, são mesmo problemas? Porque é isso que o raciocínio secular nos ensina. É isso que as universidades nos ensinam. Vejamos. Nós temos que olhar, quem nos está a acompanhar são estudantes. Claramente. E nessa altura, eles estão à espera de uma resposta. Como é que eu vou escolher o meu tema? Não é assim? Sim. Ok, então vamos ver uma orientação muito específica para eles. Eles têm que olhar para... Porque até alguns começam a sua formação, o que os motiva a escolher um curso é exatamente aquela situação que ele vai procurar resolver. Significa que ao longo do curso ele vai adquirir as ferramentas necessárias para dar solução ao aquilo. Portanto, há uma situação que lhe motivou a escolher um curso. Muitas vezes se dá situações do gênero, né? Agora, o estudante, o que é que ele precisa fazer? Tem muitas situações no contexto em que ele está, quer seja tanto meio social, quer seja meio profissional, quer sejam escritos anteriores, situações que ele leu e efetivamente criou-lhe tanto algum questionamento, ele pode avançar com isso. É ali onde nós temos que olhar. Né? E depois o resto, ele começar a conhecer as ferramentas necessárias que hoje estão disponíveis, né? Para que ele consiga construir tanto o seu trabalho, porque hoje isso é muito fácil. Né? É muito fácil. Agora, com o surgimento então, da inteligência artificial, tanto a coisa ficou muito simples. E ele conhecer tanto os caminhos que precisa seguir para que consiga apresentar um trabalho sólido, que respeite as normas estabelecidas pela instituição e que, acima de tudo, todos os princípios de cientificidade estejam tanto ali elencados sem qualquer dificuldade. Né? Doutor João Diogo. Sim. Doutor, estamos numa fase em que os estudantes estão já a preparar-se para os trabalhos do final do curso e estamos numa questão muito importante, que é a seleção do tema. Sim. Mas vamos abrir um parênteses para falarmos de dissertação e tese. Doutor. Eu acho que falar de dissertação e tese, aqui estaríamos a falar de metodologia do ponto de vista mais aprofundado. Então, acho que criaríamos condições de fazer confusão na mente dos nossos estudantes que pretendem elaborar uma monografia. Se quiser falar sobre dissertação e tese, eu aconselharia o Morgado, num outro momento, trazer um outro tema para tratarmos simplesmente. Mas eu vou voltar a rebater a questão do Dr. Caçoada. Eu entendo porque que se calhar está a trazer essas reflexões, é por ser sociólogo, tem como característica fazer estudos relativamente nesse quesito. Mas eu, enquanto professor de metodologia, eu tenho que ser muito pragmático mesmo, para levar os estudantes, aqueles que nos assistem agora, a terem compreensão. Se verificarmos o método científico na visão de Karl Popper, aliás, que ele é o principal precursor do método científico, o famoso método hipotético-dedutivo, que é um método científico que nos possibilita na construção do conhecimento científico em si, utilizando a metodologia da investigação científica. É um método de abordagem. Uma das principais características deste método é a formulação do problema. Formulação do problema. Depois temos a observação. Ele defende que a elaboração do tema ou de qualquer problema deve vir em função da observação que o pesquisador ou a pessoa fará no seu meio envolvente. Por via dessa observação, vai trazer problema para explicar por que determinado fenômeno ocorre. Portanto, é importante deixarmos patente relativamente a isso. Nunca o tema virá antes do problema. Nunca. Do ponto de vista metodológico, nunca. O problema deve surgir primeiro, depois o tema. Porque através do problema ou da situação problemática, vamos fazer a questão de partida. E essa questão de partida deve ser empírica, nunca científica. Porque será através da cientificidade, da aplicação dos instrumentos metodológicos, que vamos criar condições para que se consiga responder do ponto de vista científico a esse problema científico. Portanto, eu queria deixar claro relativamente a isso. Porque
Se construirmos essa narrativa de que eu tenho que ter o tema, depois construir o problema, vamos realizar muitas pesquisas do cunho teórico. E nós pretendemos trazer explicações de diversos fenômenos que acontecem na nossa sociedade, no nosso dia a dia. É importante, sem descurar a parte epistemológica, que é a área do conhecimento do próprio estudante que terminou a faculdade e pretende idealizar a sua monografia. Ok, eu percebi que o doutor Caçoada quer falar, mas antes eu gostaria de saber do doutor João Diogo. Sim. Isso é para todos os campos da formação ou há uma área específica que o problema deve surgir primeiro, depois o tema? Bom, no princípio, o engenheiro falou das ciências sociais, ciências de engenharia. Sim. O doutor Simone trouxe, na primeira abordagem, defendeu que os estudantes do curso de engenharia produzem um relatório em função dos estágios que fazem em determinadas empresas. Nesses estágios, eles observam, encontram alguma situação que lhe vai inquietar durante esse processo de estágio, certo? Por via dessa inquietação, produzirá um relatório em função do problema que constatou ali e terá de dar uma explicação partindo do embasamento teórico, que é a famosa fundamentação teórica, que é o momento em que ele vai associar aquilo que ele observou durante o período de estágio, associando ao conhecimento já existente do ponto de vista da visão de diversos autores. Portanto, do ponto de vista daquilo que é a assunção do próprio tema, vai surgir sempre de um problema. Só que a metodologia de investigação científica vai trazer recursos necessários que vão potenciar o estudante saber separar. Estou a fazer um curso de Direito, pretenderem falar sobre o quê? Um estudo de caso, por exemplo, alguma situação que ocorreu. Vai explicar sobre esse caso. Pensa assim no tema, doutor. Problema, vai surgir sempre um problema. O que é um estudo de caso? Precisamos compreender isso. Não, a própria questão, o estudo de caso, bom, o que acontece é que por vezes os metodólogos não são tão claros nas suas abordagens. Por exemplo, se olharmos para a perspectiva de Anderegg e o próprio Gil, em metodologia de investigação científica, tomo 1, tomo 2, vai reparar que o próprio método monográfico, que é um método de procedimento, é também chamado de estudo de caso. É estudo de caso na dimensão de a monografia resolver um problema, digamos assim, um problema concreto. Estamos a falar propriamente de a monografia ser aplicada para a transformação daquilo que é a realidade social. Então, aí é um estudo de caso. Agora, há, efetivamente, no âmbito da ciência, um estudo de caso propriamente dito, que os juristas chamariam de quid iuris, o sociólogo chamaria de quid facta, e outros chamariam de quid dita, no caso de serem filósofos. Mas agora, o que eu levanto não é no sentido, digamos, de que primeiro surge o tema. Não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que a narrativa científico-ocidental, que parte do pressuposto de que só é ciência tudo aquilo que for europeu, que for ocidental, que se circunscrever nos critérios pré-estabelecidos pela ciência ocidental, não é a melhor forma de pensar, porque nem sempre foi assim. A metodologia de investigação científica, porque estamos a falar de quê? Vários caminhos que nos levam a um determinado fim. Agora vamos verificar. Nos trabalhos de Chenkanta Diop, o professor Teofilo Benga, até grandes pensadores de neutralidade axiológica no fazer científico, admitem bem claramente que o processo de metodologia da investigação científica começou efetivamente em África, na Idade da Pedra. Aí se fazia metodologia de investigação científica e os problemas para a construção ou resolução daquilo que eram os conflitos sociais não emergiam dos problemas, era em função dos assuntos. Doutor Caçoada, sim. O que é metodologia de investigação científica? Precisamos compreender isso. Tendo em conta duas matrizes. Estou a perceber. Exato. A percepção que tenho, ou que o doutor Caçoada me faz é que deve haver diferença. Na nossa introdução, eu, o doutor Simone, dissemos aqui essa diferença. Metodologia de investigação científica e técnicas de pesquisa. São coisas diferentes. E agora percebi que o doutor Caçoada está a ter-se somente naquilo que tem a ver com metodologia de investigação científica.
Se trouxermos ou se fizermos uma abordagem sobre a evolução da própria ciência, vamos trazer aqui muito conhecimento. Não precisamos. Não estamos por aí. O ilustre interveio a minha abordagem. Se eu intervier na abordagem dele, eu gostava de terminar rápido para ser percebido. Sim, doutor, Para ser percebido. no decorrer do nosso podcast. Mas só para poder terminar esse ponto de Vai vista. terminar já, deixa-me só. Exatamente. No decorrer do nosso podcast é muito normal que o outro colega corte para... Não há problemas, mas eu quis só terminar para fazer-me compreender. Quando o ilustre faz menção... o engenheiro também quer Sim. argumentar. Há de argumentar, porque aqui, digamos, o nosso debate é saudável. Exato. E estamos aqui para aprender, reaprender e desaprender, conforme diria Alvin Toffler, em sua obra The Brick of the Future, o Choque do Futuro. E o grande problema que nós temos, e o próprio europeu já reconheceu, é a mania do conhecimento científico convencional. Não começa, efetivamente, pelos nossos pensadores, mas começa pela disseminação daquilo que é científico, tendo em conta a matriz ocidental. Claro, nós vamos dizer quais são os pressupostos que os nossos estudantes têm que fazer, mas é importante dizer que isso que se tem em ciência não é efetivamente ciência aos moldes daquilo que é a cosmovisão africana. E quando fez menção, por exemplo, sim, só para poder compreender esse ponto, quando fez menção a Karl Popper, é preciso ter um pouco de cuidado. O método hipotético-dedutivo não é um método propriamente para a construção somente do conhecimento. É um método que foi utilizado, não é, para efetivamente mostrar que a ciência parte de um princípio de falsificabilidade. Aquilo que se tem como certo pode não ser certo por enquanto. Mas veja. Então, esse método hipotético-dedutivo, quer dizer, significa o quê? Certo. Significa que o cientista, ao criar uma teoria, ao trazer uma abordagem, tem de abri-la, não pode trazê-la de forma dogmática, porque o seu pensamento pode ser falsificado futuramente. Vejamos, na verdade, isso é apenas um ponto intermédio que vai ser, entretanto, uma corrente que é mais dedutiva e outra que é mais indutiva. Então, Karl Popper, na verdade, vem trazer uma visão dele, né? E que hoje grande parte das ciências puras, né, utilizam para fazer-se. Falsificabilidade. Pronto, essa é a questão. Agora, nós temos que olhar, né, que, muito embora exista uma cosmovisão africana na ciência, mas a forma como nós hoje fizemos ciência, lógico, é uma visão europeia. É a pseudovisão europeia. Esse é que é o grande problema. Pronto. Sim, até que em algum momento nós consigamos convencer de que efetivamente precisamos incorporar um outro elemento africano na forma como se faz ciência, né? Porque, vejamos, metodologia é apenas um conjunto de regras que te vai dizer como é que você vai fazer investigação científica. Mas os primeiros a fazerem isso, pronto, foram os africanos. Não, nessa hora não estou preocupado em saber se quem começou a ser africano. O problema é a convenção científica. Pronto, entendo essa visão. Está correto, né? Eu concordo com você, né? Mas o que nós temos que olhar é, com algum pragmatismo, né? Vamos atrapalhar quem nos está a ouvir. Porque ele precisa perceber que a forma como se faz ciência hoje, lógico, é uma visão muito europeia, né? Ele estabeleceu as regras e nós utilizamos essas regras. Que metodologia é isso? É você ver um conjunto de regras, um conjunto de regulamentos, um conjunto de princípios que você precisa respeitar para conduzir um processo que se chama de investigação científica. É isso que temos que deixar claro. Posso continuar? Deixa-me só entender. Então, a partir dessa base, nós temos que olhar o quê? Para alguém poder fazer um trabalho de investigação científica, o que é que ele tem que fazer? Não é assim? De onde é que ele tem que partir? Né? Que aspectos, vamos chamar de aptidões, né? Habilidades pessoais ele precisa desenvolver? Né? Porque hoje um grande problema é que grande parte dos estudantes não conseguem fazer os seus trabalhos de forma autônoma. Não é verdade? Não, porque as universidades pecam muito nesse sentido. Pronto, ali. As universidades dotam os estudantes, não é? A aprenderem conceitos, definições e não, efetivamente, a adotarem uma consciência de produção, não é?
e de compreensão da própria realidade social, para depois conseguirem eles mesmos produzirem conhecimento e resolverem problemas por via dos seus trabalhos de fim do curso. Porque pega, por exemplo, nas mais variadas monografias e vai verificar que aquilo é a reprodução das outras monografias. Lógico, que é um pecado. Que é um grande pecado que nós Com verificamos. muitas situações que hoje nós temos e que podem servir de base para que eles efetivamente possam fazer os seus trabalhos tranquilamente. Não é? E teria muito mais validade, daria a possibilidade a eles de continuarem os seus estudos, porque ao nível de licenciatura, tanto ele vai ter um conhecimento que é muito superficial e pode ir aprofundado com os níveis subsequentes. Daria a necessidade que efetivamente eles precisam ter alguma autonomia em como vão desenvolver os seus trabalhos de fim de curso. Também devemos dizer aqui que existem estudantes que eles vão trabalhar em assuntos ou eixos temáticos definidos pela própria instituição. As famosas linhas de pesquisa. Prontos, porque as instituições de ensino superior, elas precisam ter também tanto essa vertente de investigação, não é verdade? E essas linhas de investigação nascem de quê? De situações que eles vão observar, situações que eles querem enquadrar como atividade de extensão e por ali fora, e que para ter uma melhor compreensão da situação, usam os estudantes para que nos seus trabalhos, na verdade, consigam trazer elementos que vão ajudar as instituições de ensino superior a melhor intervir ou apresentarem soluções, né, tanto para as mais diversas situações que se produzem no meio em que a própria instituição está inserida. Sim, aí estamos de acordo. Por que eu apresentei esta argumentação? Porque mesmo quando olharmos para a ciência ocidental, não é, aquilo que tipifica aquilo que é convencional, vamos verificar que há um todo conjunto de paradoxos relativamente ao próprio conhecimento científico, quer na sua evolução e quer na sua maior forma de evidenciação do conhecimento científico. Por exemplo, quando o doutor João Diogo aqui fez menção a Karl Popper, não é? Trazer o método hipotético-dedutivo, e depois o doutor poderá se pronunciar, se calhar, e não teve muito tempo para poder argumentar, se calhar, poderia também dizer que o método hipotético-dedutivo emergiu na necessidade de insuficiência da queda de paradigmas que foi trazido efetivamente por Thomas Kuhn. E Thomas Kuhn bebe de onde? Thomas Kuhn bebe da escola positivista de Auguste Comte, que efetivamente concebia a ciência ocidental como sendo uma ciência libertadora, mas libertadora em que aspecto? No sentido de criar um eurocentrismo, porque para Auguste Comte as ciências não estão evoluídas, elas precisam evoluir e têm de se equiparar às ciências ditas naturais até chegar às ciências matemáticas e, portanto, chegam numa fase teleológica que ele denominou de sociologia, e aí é um outro assunto. E esse positivismo teve grandes problemas. Quais foram as consequências do positivismo científico ocidental? Foram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e os mais variados holocaustos que nós verificamos. Porque, segundo ele, se nós avançarmos tal conforme os ocidentais querem que nós avancemos, não teremos guerras. As guerras só acontecem, os problemas sociais só acontecem quando nós não conseguimos acelerar o devenir. Portanto, Thomas Kuhn, ao olhar para isso, disse, não, a ciência então aqui é questão de paradigma. Um vem, coloca um paradigma, esse paradigma vai perdurar e depois tem de morrer. Popper, quando pega nessa perspectiva, que do meu ponto de vista também falhou, porque a ciência hoje em dia insiste em não aplicar os métodos de Popper, senão mesmo só para fazer investigações científicas e não serem, digamos assim, sérios e éticos na própria investigação, porque Humberto Eco levanta essa situação. O método hipotético-dedutivo, que é o neopositivismo moderno, vem dizer, olha, cuidado, este eurocentrismo, esta ciência que nós bebemos durante muito tempo, está a envenenar o mundo. Porque o eurocentrismo significa a colocação do Ocidente no centro, a Europa no centro. Em relação aos mais variados continentes, não tem ciência. Senão mesmo as suas ciências são pseudociências. Tem ciências, mas na sua perspectiva. Mas o positivismo diz que não são ciências. Tudo bem, eu entendo perfeitamente, porque eles estabeleceram regras e essas regras, por não serem cumpridas, eles dizem, olha, se você não respeitar a regra fulana, ciclana e beltrana, então isso não é ciência. Não é verdade? Né? Mas isso é um outro assunto e, se calhar, num momento específico, vamos tratar tanto com profundidade dessa questão.
Desculpa, engenheiro, vamos só dar espaço, né, ao internauta que colocou aqui a sua questão. O Daniel Barro diz o seguinte: bem, as produções científicas orientadas da investigação teórica, tal como os artigos de natureza teórica, não necessitam necessariamente de problemas para que sejam concebidos os seus temas, mas sim cumprir com as regras metodológicas. Por outro lado, o problema é que determina a concepção do tema. Ok. Não, eu só lhe dizer. Eu não concordo. Ele estamos a ouvir, né? Sim. Pronto, vejamos uma coisa. Temos sempre que olhar de que se não tem problema, não tem necessidade, não pode perder tempo. Claro. Tá bem? Porque a ciência faz-se dentro de um Tem tempo. problema. É verdade. Não tem como. Ele identificou alguma lacuna de conhecimento e que ele quer aprofundar com base a consultas bibliográficas. Isso é normal, mas tem que ter alguma lacuna. E quando nós falamos de problema, nós temos que ver o problema como algo que não nos satisfaz, algo que gostaríamos de ver melhorado, uma lacuna, um déficit de conhecimento ou um déficit de profundidade de conhecimento a respeito de um certo domínio. Esse é o ponto de partida. Independente do trabalho ser teórico, o tem que nascer disso. Tem sempre um problema. Sim, aliás, também eu penso que esta evidenciação que nos foi apresentada não é no todo uma verdade. É uma falsa verdade. Por quê? Se lermos as obras de Permíbida e as obras de Aníbal Simões, que é a autoridade para falar de ciência em Angola, pelo menos, em sua obra Investigação Qualitativa, tomo 1, ele chegou a ter o tomo 2, ele acaba por dizer que é preferível que os artigos científicos nascem de monografias, dissertações e teses. Estes são artigos com maior aceitação, até porque as revistas pelas quais vamos publicar os artigos, elas são sérias. E quando se fala em artigo teórico, não é propriamente aquilo que ele acaba de dizer. Um artigo teórico é um artigo que não tem aplicação prática, o seu estudo não é ainda aplicável propriamente, mas os procedimentos para a construção do mesmo artigo foram científicos e nasceram do problema. Não tem como. Há um internauta aqui, doutor, vai Sim. falar. Não consigo ler o nome, acho que é uma questão de atualização, mas diz o seguinte: as produções teóricas não dependem de problemas, dependem de estudos já existentes. Pronto. Acho que ele não percebeu as abordagens do Dr. Cassuá e do Dr. Simão. Mesmo que se faça estudos teóricos, vai encontrar lacuna na visão que ele terá desses estudos teóricos. Isso é que ele vai motivar a Que vai motivar a escrever. E através dessa motivação vai conseguir trazer problema. Tudo que o Dr. Cassuada defendeu aqui sobre a evolução do próprio conhecimento ocidental, a construção do conhecimento africano, é por via da lacuna de conhecimento que diversos autores foram tendo ou da visão que um tinha. A própria construção da ciência deve partir do questionamento, da visão contrária que eu terei da ideia do Dr. Cassuada. E por via dessa visão, produzirei ideias partindo sempre da visão Porque primária. depois vai nascer aqui uma situação de que se ele escrever sem ter Um problema. em conta esses pressupostos, não vai ter pertinência àquilo que ele vai escrever. É importante. Portanto, não vai ter qualquer atração, né? Porque nós temos que ter algum ineditismo. Né? O que nós estamos a produzir tem que ter algum ineditismo, e para isso você precisa saber o que é que já existe escrito, que falhas existem, que lacunas, que espaços não são muito explorados, e ali enquadrar o teu trabalho para que efetivamente atraia a atenção dos leitores, né? Tem que ter algum ineditismo, caso contrário seria mesmice e ninguém se interessaria pelo que a pessoa escreve. Sim, eu ainda entendo, não é? Numa visão mais histórica, no âmbito daquilo que é a ciência africana, porque a ciência ocidental fala-se muito, e eu demarco-me um pouquinho, sem descurar, porque eles também têm a sua forma de abordar os mais variados problemas. Mas está provado cientificamente, mesmo num patrimônio comum da humanidade que nós vamos encontrar na Unesco, vamos encontrar que o ser humano começou a produzir ciência a partir da idade da pedra, pelo processo de curiosidade, em que bem se referiu o doutor João Diogo. O ser humano começou a produzir ciência a partir da idade da pedra. Isso
no Egito Antigo, que eles chamavam de Kemet. Agora sim. Eles aí começaram a produzir. Perdão, preciso mesmo. Temos 2 João Diogo agora. Um aqui no estúdio e um que está a nos acompanhar. Seja bem-vindo, São Bernardo. Ok, pode. Exatamente. Aí a origem do conhecimento começa em África e concomitantemente a origem da metodologia de investigação científica africana, que posteriormente foi, digamos assim, transferida para o Ocidente, não é? E depois chegou-se-nos conhecendo metodologia de investigação científica com critérios, segundo eles, mais arrumados, que eu também discordo, mas é outro assunto, mais arrumados. Nós não construímos isso. Não, nós construímos, vou só dar um exemplo, nós construímos isso na África pré-histórica. Doutor Caçoar. Isso nós encontramos nos discursos de Shenkanta Diop e Teofilo Benga. Doutor Caçoar, quando me refiro construirmos conhecimento sobre metodologia de investigação científica do ponto de vista da atualidade africana, é a capacidade que as instituições do ensino superior têm de trazer normas próprias. Nós já tínhamos isso. Normas próprias. Tínhamos isso. Quando me refiro de normas próprias... A primeira universidade foi a Universidade de Tumbuktu, no Mali. É a primeira universidade do mundo. Os estudos que eram feitos eram muito profundos. Quem eram os grandes pensadores? Eram os Dogons. Os Dogons tinham uma perspectiva muito elevada e a sua cosmovisão era extraordinária. Prestem atenção, por favor. Eu penso que é um trabalho efetivamente que precisa ser feito por sociólogos, metodólogos e historiadores, né? Em como podemos trazer esses princípios que anteriormente tanto existiam e se calhar moldar tanto a forma como nós hoje fazemos ciência, mas devemos entender que isso precisa ser aceito por toda a comunidade. Caso contrário, tanto pelos ocidentais. Lógico, o grande paradoxo aqui é a aceitabilidade por via do ocidental. Caso contrário, nós não precisamos de aceitação do Ocidente. Não precisamos disso, porque todo o conhecimento científico que hoje em dia o Ocidente bebe e chama de científico saiu de África e eles só aprenderam em função. Sabe onde é que saiu tudo isso? Todo esse sistema de conhecimento. Nós encontramos isso. Eu lhe percebo. Sim, encontramos isso. Esses indivíduos não além deles irem estudar em África. Estou a falar a minha preocupação não é essa, doutor Caçoar. A minha preocupação não é essa. Qual é a preocupação? Porque nós precisamos... Porque Doutor Caçoar, só para terminar. Não é possível... Vamos deixar o engenheiro terminar sim. ponto de vista e depois vamos então rebater quanto a essa questão. Sim, estava a dizer que é um trabalho profundo que precisa ser feito. Por que dessa aceitação? Porque, portanto, nós não vamos produzir ciência apenas para a África, nós vamos produzir ciência para o mundo, não é verdade? Portanto, então, esse conhecimento precisa ser aceito. Não é? Então, é normal que, efetivamente, essas normas, esses princípios que, eventualmente, nós venhamos a desenvolver ou a retrazer ou a trazer tanto à tona, na verdade, possam ser aceitas, né? E claro que o que é que nós precisamos, efetivamente, chamar a atenção aos nossos estudantes, porque isso, na verdade, é o que vale a pena ser dito aqui, é que os nossos estudantes não precisam ser imitadores. Eles podem ser inéditos, no sentido de que identificar necessidade. Nós temos muitas situações que podemos recorrer à ciência para trazer soluções para os mesmos. Okay? Nós não precisamos partir de mesmices e por ali fora. Não é verdade? Nós podemos tratar os nossos problemas, não é? Trazer propostas de soluções, porque a ciência o que faz é isso. Não é? Ela traz proposta de soluções por via de um conhecimento que se vai produzir com base a uma necessidade que foi manifesta, e aquele conhecimento, quando for aplicado, logicamente vai mudar o quadro da situação, não é verdade? Por essa razão que se faz ciência. E que nós temos que colocar na cabeça dos nossos estudantes, aqueles que é exatamente isso. Nós identificamos as situações nas mais diversas áreas, não é assim? E tentar trazer propostas de soluções com base à ciência. Engenheiro, o Esquilo diz o seguinte: as lacunas teóricas serão os elementos que levará à produção científica? Não percebo. As lacunas teóricas serão os elementos que levará à produção científica? Na verdade, isso será a base. Como disse, onde é que vai partir um trabalho de investigação? Não é? Ele pode partir, como disse, de um meio social, pode partir do meio profissional, pode partir de escritos anteriores, e quando ele vai fazer um trabalho, na verdade, que ele chama de teórico, ele vai partir desses escritos
anteriores. Porque se ele não fazer isso, o que vai ocorrer é que ele vai escrever o que os outros já escreveram e ele não terá nenhum ineditismo. Não é verdade? Não terá qualquer pertinência. Então ele tem que prestar atenção a isso, porque tem que trazer algo novo. Não é? O propósito, na verdade, da investigação é trazer um novo conhecimento a respeito de uma situação. Por isso, eu insisto na mesma tecla. Por exemplo, a ciência como tal, ciência não é teoria, conforme o engenheiro Simol acabou de argumentar bem. Ciência não é teoria. Ciência é organização estruturada de conhecimento que tem aplicabilidade e utilidade. Por isso é que nós em África, quando começamos a pensar, quando começamos a criar os nossos sistemas de escrita para efetivamente colocar lá todo o processo de investigação científica, porque você não pode fazer investigação científica sem escrita. E os africanos começaram a fazer estes processos toda a investigação científica e que depois chegou até a Europa a partir da arte. É a primeira forma de manifestação da investigação científica. A partir da arte, por intermédio da pintura, e, portanto, começaram a demonstrar o seu saber. Percebe? E se demarcou, a partir daquele momento, o que é ciência propriamente dita e o que é teoria. Teoria pode não ter aplicação. Por exemplo, a teoria da divisão das raças, ou também chamada teoria canítica. Essa teoria não existe, é uma evolução, é uma pseudociência, para poder dizer que, olha, só tipo de exemplo, para poder dizer que, olha, o sítio em que houve desenvolvimento foi por parte da África branca, e não provavelmente a África negra. Isso não existe. Já a ciência transcende isso. Ciência é a aplicação de conhecimento para resolver problema tangível, concreto. E isso começou, efetivamente, a partir de África. Mas eu queria só adiantar um elemento importante. Quando o engenheiro, com todo respeito, no princípio falou de sistematização. Não é? O Ocidente começou a sistematizar. Bom, o Ocidente brincou de sistematizar, senão mesmo roubar e sistematizar. Isso começou. A primeira tentativa de sistematização do conhecimento começou com Alexandre o Grande, quando invade a Macedônia, não é? Propriamente da biblioteca de Alexandria, e vão roubar todo o conhecimento para transferi-lo para a Grécia. Isso com o filósofo Aristóteles, que é considerado como o pai da ciência. O pai não tem nada, com todo respeito. Este foi a primeira tentativa de sistematização falsa. A segunda tentativa de sistematização foi no processo de evolução das ciências físicas, ciências naturais e ciências exatas, para dar origem a ciências chamadas sociais. E aí partiu-se do pressuposto de que ciência é convencional. É neste sentido onde vem um grande problema. Por quê? Porque a partir do século XVIII, para a entrada do século XIX, por exemplo, nós verificamos a construção das pseudociências, que foi efetivamente o trabalho feito por William Frederick Hegel, em sua obra Fenomenologia do Espírito, onde ele disse, olha, os africanos, diferente de outros povos, que nos deram todo o conhecimento, tal como verificamos nos mais variados livros de história, não podemos descurá-los dessa maneira. Vamos inventar, porque ciência é fabricação, ciência é produção, ciência é invenção. Vamos inventar algo que possa dizer que sim, o que eles fizeram são ciência, mas são consideradas como ciências menos avançadas. E criou o prefixo etno para classificar toda a ciência que tivesse produção fora daquilo que é o sistema europeu, que ele chamou de ciências não europeias. Você vai ter, efetivamente, etnofilosofia, etnomatemática, etnogeografia, etnobiologia. Tudo isso que foi, efetivamente, advogado no sentido contrário, que nada tem que ver com ciência propriamente. Esse é um elemento importante que deve aqui ser evidenciado, porque o processo de metodologia de investigação científica, primeiro, não é moderno, conforme se diz agora, porque o moderno quer transparecer que são os ocidentais a dizerem tudo aquilo que é certo. Não é moderno.
Simplesmente é uma forma que o indivíduo utiliza para chegar rapidamente ao conhecimento e resolver o problema. Ok. Há aqui um internauta que fez a seguinte questão. É o Esquilo Sorridente. Como introduzir a metodologia de investigação científica no contexto africano? Vou começar com o Dr. João Diogo. Como introduzir a metodologia de investigação científica no contexto africano? Como introduzir a metodologia de investigação científica no contexto africano? Primeiro, parte da organização das próprias universidades, porque é importante que as universidades criem condições de termos uma norma própria que estabeleça a feitura dos trabalhos de investigação científica. Não vou querer cair nos argumentos do Dr. Cassuada, porque desde o princípio eu disse que devemos ser muito práticos. Estamos a falar, ele traz aqui questões ligadas à ciência, eu pretendo somente trazer questões ligadas à metodologia de pesquisa científica. Eu entendo porque que o Dr. Cassuada está a ser tentado trazer esses argumentos. Mas é importante que as instituições do ensino superior... Perdão, não se perca. Deixa-me só saudar também o senhor administrador Inácio Cabedal, também está nos acompanhando. Seja bem-vindo, doutor. Pois, conforme eu dizia, é importante que as universidades, a nível da África, trabalhem no sentido de termos normas africanas para a elaboração de trabalhos de fim de curso, para que possamos deixar de beber muito daquilo que é feito a nível do Ocidente e outros contextos. Só dali nós teremos capacidade de construir conhecimentos produzidos localmente, partindo de normas próprias estabelecidas por instituições africanas. Se não for isso, vamos continuar a beber daquilo que é consumido a nível do Ocidente. Engenheiro. Pronto, muito obrigado. Como disse, nós não podemos perder de vista que quando falamos de metodologia de investigação, nós estamos a falar de regras, regulamentos, princípios, em como se vai fazer, se vai conduzir o processo de investigação científica. Né? Portanto, ele vai dizer, ok, para você fazer investigação científica, tem que obedecer isso, aquilo, mas é a metodologia. Mas deve obedecer só às normas, os conteúdos... O que é que você chama de conteúdo? Na verdade. O que é que você chama de conteúdo? Mas se nós pegarmos os conteúdos já existentes, não estaríamos a fazer um copy-paste? Mas conteúdos... Não, está a falar de conteúdo de quê? Em termos de... Consultar documentos. Não sei se os estudantes têm consultado e só simplesmente, ou seja, têm feito só simplesmente uma consulta a esses documentos. Pronto, veja, eu não sei bem o que é que está a chamar de conteúdo, né? Mas o que eu devo dizer é, para nós falarmos de metodologia africana, aí nós temos que estabelecer regras próprias, ajustadas, porque nós temos que olhar, nós não temos que inventar nada, já que, e nós temos estado a discutir bastante isso, que os africanos começaram fazendo ciência, estabeleceram regras, mas só que essas regras encontraram algumas resistências, não foram aceitas e acabaram nos impondo outras, ok? Agora, se nós queremos fazer algo que é diferente disso, então precisamos fazer o caminho de volta, não é? Pegar, às vezes, o que já tanto existiu, como é que nós concebíamos ciência, como é que concebíamos, o que é que para nós era fazer investigação e que princípios nós respeitávamos e por ali fora. Lembrando que esses princípios precisam depois ser aceitos, porque nós não precisamos dizer que não precisamos ser aceitos pelos ocidentais, mas nós estamos num contexto global. Estamos num contexto global, tanto e precisamos muitas vezes nos... Ciência universal. Pronto. Essa é a visão, né? É uma visão europeia que se tem, né? Esse é o mito da universalidade. Pronto. Essa questão colocada levanta contornos. Não sei se Não, por favor, se quiser. Não terminei. Pronto, estava a dizer que o princípio é isso. Se nós não conseguirmos trabalhar nessas regras, nesses princípios que precisamos observar para conduzir esse processo que é a investigação científica, pronto, não vamos falar de metodologia africana. Portanto, é uma metodologia que nos foi imposta pelos europeus e hoje nós aceitamos e aqui chamar a atenção aos nossos internautas, né? Que efetivamente tanto, é um trabalho profundo que envolve muita seriedade, não é? Porque você não pode chegar com argumentos sem fundamentos.
né, tem que fundamentar esses argumentos, tem que provar por A mais B que efetivamente há necessidade de se ajustar tanto às regras ao contexto africano. Ok? Doutor Caçoada, há aqui não sei se entendo como pergunta ou uma opinião do internauta o sorridente diz o seguinte: eu penso que a abordagem do doutor Caçoada tende a ir mais para a história. Na verdade, precisa-se trazer o conhecimento sobre a aplicação da metodologia de investigação científica. Ora bem, com todo o respeito que nós temos, o que o nosso amigo apresenta é uma doxa. Ainda mesmo só na filosofia ocidental, eu me cito muito no Ocidente, mas na filosofia ocidental, Platão já advertiu isso. A doxa é perigosa. A doxa é uma opinião, não tem fundamento científico. Não se constrói ciência sem história, é impossível. Toda ciência emerge da vontade cultural de um povo. O que é ciência? Ciência é história. Quando um povo decidiu se organizar, ele vai produzir conhecimento. A origem das mais variadas cidades surgiu em função de um homem querer ficar num só sítio. E, portanto, tinha de construir grandes cidades. Começando com o próprio Egito. E depois, quando fomos para a Europa, verificamos a mesma coisa. Isto é história. Então não tem como. Os procedimentos que ele se refere, ligados à ciência, e que estou a ser mal compreendido, não é que o Ocidente não tem nada a nos ensinar. Não estou a dizer isso. Não é que o tema surge primeiro, não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que há outra forma de olhar para a construção do tema sem necessariamente recorrer ao problema. E que a ciência que nos chegou até hoje é ocidental, é convencional. Engenheiro, já falei, eu gostaria que nós estamos aqui, não é só um podcast, é uma aula também que os queridos professores estão a transmitir para os estudantes. Desconstrução. E tivemos aqui colocar, embora tenham a divergir as ideias, mas é importante que o estudo tem uma única linhagem, tem normas, devem estabelecer regras. Estamos numa fase em que os estudantes, temos muitos estudantes a nos acompanharem, já estamos com 62 reproduções, e é sinal de que há muita gente e entidades também a nos acompanhar. Então, qual é a solução que nós devemos ter? Primeiramente, relativamente à questão? Sim. A respeito de metodologia? Não, a respeito de problema e o tema. Qual é o conselho que o doutor deixa para os nossos internautas? Primeiramente, devem escolher um tema, porque os critérios da metodologia de investigação científica está aprovado e diz que primeiramente é um tema ou primeiramente são os problemas. Bom, os critérios ocidentais remetem-nos para primeiramente o problema. Tem que identificar o problema e depois construir o tema. Nós não nos discurramos em relação a isso. Aliás, eu sou fruto disso. Do ponto de vista do doutor, isso é errado. Não, do ponto de vista daquilo que é a ciência africana, aquilo que é a cosmovisão africana, porque foram os africanos que fizeram ciência primeiro, foram os africanos que inventaram o conhecimento. Está a perceber? Deste ponto de vista, a regra é efetivamente a criação de um tema para a produção do problema. Mas, seguindo o pensamento secular, é preferível que se peguemos primeiro o problema para depois abordar o tema. Então, não estamos alinhados, não estamos a descurar. Aquilo que é convencional tem que ser seguido. Sim, engenheiro. Prontos, vejamos aqui um aspecto importante, né? Os nossos estudantes, para poderem fazer os seus trabalhos de forma exitosa, né, e com alguma autonomia, porque esse é um aspecto extremamente importante, fazer o trabalho com autonomia, né? Significa que ele não vai estar muito dependente do seu orientador, porque todos os trabalhos no curso normalmente precisa ter um orientador, que é alguém um pouquinho mais experimentado, que entende um pouquinho mais da área de conhecimento em que o estudante vai inserir, portanto, o seu trabalho, e ele precisa primeiro identificar
uma necessidade que não satisfaz. Depois olhar para aquilo que é o nosso contexto. Essa situação, ela tem alguma repercussão social, alguma repercussão econômica? Tem que olhar para isso, não é? Eu costumo dizer que ele precisa olhar. Existe alguma preocupação mesmo do próprio Estado em relação ao assunto que ele está a tentar trazer à tona? Não é? Porque existem trabalhos que eles são tão bem feitos que acabam ganhando financiamentos. Mas por que isso acontece? Porque tem relevância social, tem relevância econômica. Claro que eu não estou aqui tanto a olhar muito para o lado sociológico e por ali fora, mas isso é extremamente importante. Ok? Porque nós às vezes queremos inventar temas não sei de onde. Não! Existem muitas situações que nós vemos no nosso dia a dia que servem de base para nós fazermos o nosso trabalho sem qualquer problema. Ok? E depois recorrer, como disse, às ferramentas que já estão à disposição. Porque, veja, o estudante não é especialista naquela área. Ele não tem muito conhecimento sobre aquele domínio. O que é que ele vai fazer? Ele vai consultar documentos. E eu costumo dizer, não comecem consultando documentos que tratam os assuntos de forma geral, como livros, por exemplo. Ele precisa começar a consultar artigos. Porque os artigos são, na verdade, produto de um trabalho do mesmo gênero que ele está a fazer. Mas também aí haverá um grande problema, doutor. Ele pode estar eivado. Artigos científicos, você lê em orelhas, você lê de forma muito limitada e você lê tendo em conta, digamos, a inferência do outro que leu. Esse aqui é o grande problema, porque o estudante não terá a visão mais profunda do tema que ele se predispõe a tratar. Mas a questão... Vejamos. Porque não é ler, quer dizer, é como se você tivesse que ler 3 páginas para concluir o pensamento do autor que te fala em tomos. Esse é o problema da leitura dos artigos. Você não tem a visão própria. Ele precisa, nós estamos a falar para estudantes, ele precisa ter balizas. Precisa ter balizas, precisa ter uma ideia em como realmente tantos outros conduziram trabalhos do gênero. Claro que sem perder de vista essa questão da contextualização do que ele quer fazer, né, da pertinência do assunto, porque essa pertinência, repito, a pertinência depende do contexto. Algo pode ser pertinente no Brasil e não ser pertinente em Angola. Então, isso ele vai julgar tanto a partir das repercussões que aquilo tem, tanto no meio em que ele está inserido. Mas haverá também um contraste entre os dois quereres. O querer do estudante e o querer da própria universidade. O doutor João Diogo chamou de linhas de pesquisa. Isso existe. Certo. Isso existe. Existe. As linhas de pesquisa, quer dizer, as pesquisas que a universidade te autoriza a fazê-las não podem ser efetivamente contrapostas. Veja, ser um investigador. Não pode. Não será. Vou dar um exemplo muito simples. Eu queria que o doutor Abel Dalagão, que estivesse cá e sabe muito bem, nos cede, quando um estudante tentou defender o pensamento sociológico de Jones Seville, foi barrado. Em função das linhas de pesquisa. Não, tem linhas de pesquisa. Linhas de pesquisa. A universidade te autoriza a falar. Então, as linhas de pesquisa são feitas por quê? A educação, o ensino superior é um processo, é um projeto político. Você tem uma política educativa. Então, a lei número 32/12 de agosto, que é a lei de base do sistema de ensino em Angola, fala do sistema de ensino superior, onde concebe os mais variados níveis e graus do ensino superior. Aí você tem a universidade que efetivamente vai dizer o que é que deve ser falado, o que é que não deve ser falado. Isso é linha de pesquisa. Vamos prestar atenção. Uma instituição de ensino superior, não é verdade? Ela existe com um propósito, tanto, ou com vários propósitos, mas temos aqui uma tríade, né? Tanto, o primeiro que tem a ver com o ensino, outro que tem a ver com investigação, tanto outro que tem a ver com extensão, certo? Sim. Esses 3 aspectos devem estar ajustados ao contexto. Sim, mas há uma política educativa. Pronto, vamos chegar. Mas não pode ser o contrário, senão não teria pertinência alguma. Em como os mais variados temas, que os nossos não são angolanos, como em outras geografias. Prestem atenção. Simplesmente não, prestem atenção, por favor. Não podia ser o contrário. Não é? Porque quando nós falamos numa perspectiva política, estamos a falar de questões que dizem respeito à vida das pessoas naquele preciso momento. Então é preciso que quem vai fazer o trabalho de investigação
esteja alinhado com aquilo que são as políticas públicas, tanto relacionadas a uma área específica. Veja, nessa altura, eu vou tirar aqui, partir do plano das áreas das engenharias. Não é assim? Hoje, todo o país está voltado a diversificar a economia, não é assim? A limitar as importações, não é verdade? E reforçar as exportações de alguns produtos. Ou não é verdade? É verdade. Pronto. Então, isso precisa estar patente em todo aquele que faz algum trabalho relacionado. Isso é uma política. Se não tem o trabalho, não tem pertinência. Porque essa é a preocupação do Estado. Do ponto de vista político. Pronto. O contrário não tem como. Não. Tem como. Em ciências sociais, a obra do grande sociólogo Max Weber, grande cientista, Sim. que trouxe-nos efetivamente o método comparativo, Certo. e depois desenvolveu muito também a questão da metodologia compreensiva. Certo. Ela acaba por dizer: ciência e política são vocações diferentes. É preciso que as universidades especificam o que é que se vai abordar do ponto de vista científico sem interferência política. Sim, mas ali voltamos para... E aí você vê a questão dos temas. Não, pronto, ali voltamos para aquilo que nós chamamos, porque tanto os próprios trabalhos de investigação científica, eles têm alguma diferenciação. Existem tanto aqueles que nós vamos chamar de investigações que são mais teóricas, né? Tanto existem aquelas que nós vamos chamar investigações mais práticas, porque aquelas mais práticas, na verdade, você produz conhecimento para dar solução a uma questão muito prática, muito concreta, não é verdade? E ali, Então, para mim, isso é só um eufemismo. tudo bem que seja, né? É um eufemismo. Porque mesmo a própria pesquisa teórica ou investigação teórica também resolve problemas práticos. É um eufemismo e, ao mesmo tempo, uma discussão semântica. Nós estamos a olhar porque a questão só está nos timings em que esse conhecimento vai ser aplicado, ok? É que na investigação aplicada, você tem uma visualização imediata, uma visualização concreta da aplicação do conhecimento que você vai produzir. Pronto. Também Agora, teóricas, doutor. não, vamos chegar ali, né? Sim, mas as investigações teóricas, na verdade, tanto elas acabam levando muito mais tempo. Isso é um fato, não temos como negar, tá vendo? Agora, se nós olharmos como isso não é importante, mas é o que eu digo, eu sou engenheiro, você é sociólogo, tem uma visão muito sociológica, eu tenho uma visão muito prática das coisas, ok? Para mim, não tem como você dissociar aquilo que são linhas de investigação das instituições de ensino superior com os alinhamentos políticos, não é, tanto do país. Isso não tem como. Sim, isso não tem como. Porque senão não terá pertinência. Mas porque veja só, as linhas da política em relação à ciência e não o contrário. Veja, as políticas, elas são traçadas em função do contexto, em função das necessidades das pessoas, não é verdade? Então não há aqui um desalinhamento, há sim um casamento, ok? Porque se você hoje definir algo que não está alinhado, a possibilidade de ser pertinente é muito pequena. Sim, mas a pertinência aqui, do meu ponto de vista, em função da dedução que faço dos mais variados argumentos que o doutor apresenta, é efetivamente em se tratando do ponto de vista formal, a forma como se consegue as políticas para o casamento, não é, com a realidade social. Isso é do ponto de vista formal. A nível material, e é lá onde a ciência precisa se galvanizar, não é? Não tem sido a melhor forma. Não tem sido. Por isso é que os temas a serem aprovados passam pelo processo de escrutínio da própria universidade. E aqueles temas que efetivamente chocarem com a estrutura político-social, não é? Não podem passar. Ou se chocar com o desiderato da própria universidade, não passa. A título de exemplo este que eu dei. Recentemente, meu colega Paulo Sebo queria defender um tema, só não vou dizer o título do tema, não é? Na extinta Escola Superior Politécnica, e simplesmente não foi aceito. Eu queria defender, por exemplo... Não, ali nós estamos a ver algo que não é normal, né? E nós devíamos olhar, né, para aquilo que efetivamente é o normal. Se ele conseguisse fundamentar, eu não acredito que também teria tanta dificuldade. O fundamentou, estava aí na causa outras razões. A questão das linhas de pesquisa nas universidades tem que ver com a área de especialidade,
Dr. Cassuada é sociólogo. Se quiser trazer um tema ligado fora da tua área de especialidade, tens de trazer argumentos suficientes do ponto de vista metodológico para que a área que se responsabiliza para a aprovação ou não dos temas aceite. Claramente. Porque a questão da linha de pesquisa é essa. Sim, mas a linha de pesquisa abre a prerrogativa, não é? De todas as áreas de formação, a nível da pós-graduação, quer a nível do mestrado ou doutoramento. Sim, a linha de pesquisa te remete para dois sentidos, o stricto senso e o lato senso, isso é claro. Doutor Só Cassuada. se for, por exemplo, a UAM, vai encontrar isso. Doutor Cassuada. Vou dar um exemplo, só para o doutor se situar e depois argumentar mais. Vou dar um exemplo. O doutor Bartolomeu Papo Seco, que é sociólogo de formação, ele defendeu recentemente seu mestrado em ciências jurídico-políticas, abordou um tema de matriz sociológica. Se fosse no todo uma verdade de que as linhas de pesquisas definem tudo, ele não teria defendido um tema de natureza sociológica. Não, precisamos falar por parte. Precisamos falar universidades que têm como principal vocação tirar estudantes licenciados. Não, ele fez um mestrado. Calma, doutor. Eu fiz ciência da educação na licenciatura e vou defender o mestrado no curso de direção e gestão de recursos humanos. Porque a nível de outro subsistema facilita ou permite que isso aconteça. Ali o estudante é livre de escolher, dependerá da capacidade que ele terá do ponto de vista metodológico para trazer temas. Sim, mas aqui a questão estou a me referir por estou a falar da linha de pesquisa. Quem define a linha de pesquisa? Quem define a definição da linha de pesquisa tem que ver com o nível do subsistema do ensino. Se for para as instituições de A linha de pesquisa. A linha de pesquisa são os temas autorizados a serem abordados pela universidade. Não. Isso é outra coisa. Calma. Isso é que é linha de pesquisa. Calma, vamos por partes. Estamos a falar de coisas diferentes. Vamos auxiliar Sim. os estudantes. Sim. Okay, não é? Depois podemos aprofundar tanto essa questão, sim. mas vamos auxiliar os nossos estudantes. Muitos dos nossos estudantes que estão aqui a nos acompanhar, eles não vão ter a possibilidade de escolher tanto os seus temas ou precisarão... Não, escolherão mesmo. Não, alguns não. Escolherão? Não, alguns não. Calma, sou doutor. Não, alguns não vão ter. Calma. Alguns não terão a possibilidade de escolher. Escolherão. Eu estou a dizer. Não escolherão. Sim, conhecimento de causa. Também. Uns sim. Se calhar estamos a falar de realidades diferentes, né? Porque damos aula em instituições diferentes. Pronto. Se calhar é por isso. Vejamos. Porque, por regra, a instituição não pode reprovar tema. Que fazer ajuste pode sim. Ajuste do tema. Pode sim. Não pode reprovar tema. Pode sim. Pode sim. Pode reprovar. Vejamos. Né? A instituição tem objetivos. Toda uma instituição de ensino superior tem objetivos. Isso não é uma questão de ser Angola, tanto não é uma questão de ser... Sim. É uma questão, portanto, universal. As instituições precisam ter objetivos. Né? E o objetivo é, tanto, auxiliar, através da produção científica, tanto a solucionar problemas práticos, né? Eu digo problemas práticos, sejam eles de que índole for, tanto social ou doutrina, mas tanto solucionar problemas através da produção de conhecimento. Esse é o propósito das instituições de ensino superior, não é verdade? Pronto. E ali elas vão definindo essas linhas são tanto alinhadas com um conjunto, os planos nacional de desenvolvimento, claro. Por ali fora, isso tem que estar, portanto, tem que existir aqui um perfeito alinhamento. Nesse sentido, muitos estudantes, eles tanto serão envolvidos em trabalhos em que eles não vão ter mesmo a possibilidade de escolher, ok? Outros sim, tanto vão escolher. É nesse sentido que eu me estou a referir. Mas, independentemente disso, o que é que ele precisa ter? Se for o caso, ele vai precisar se apossar daquele tema, buscar alguma informação. Como disse, os estudantes precisam desenvolver os seus trabalhos com autonomia. E desenvolver o trabalho com autonomia, considerando que eles não são especialistas naquela área, lógico, tanto, e ali se calhar vamos ferir um pouquinho o que o Cassuada disse, é fazer o quê? Buscar informação, né? Buscar informação, tanto através de documentos que eles vão tanto levar, exatamente para se munir de conhecimento a respeito daquela área de forma específica, ok? E claro que isso lhe vai ajudar a ter um melhor entendimento daquele domínio, daquela área de forma específica. E fazendo recurso, tanto a ferramentas simples que a própria metodologia já lhe dá, e hoje existe isso disponível, tanto de todo tipo, porque nós nunca, o mundo na verdade teve tanto acesso à informação como hoje, né? E ali precisa se investir algum tempo
porque isso é um dos problemas que também nós estamos a constatar, digo que as pessoas não dedicam tempo de qualidade para fazer buscas, não é verdade? Então acabam fazendo qualquer coisa. Há um internauta aqui que fala a respeito de consultar. Ele diz assim: se quisermos ser mais rigoroso, os livros não deveriam ser fonte de consulta primária. É o Eugênio Clemente. Os livros não são fontes primárias. Não. As fontes primárias é o nosso campo de pesquisa. Os livros são fontes secundárias. No âmbito da construção da monografia, as fontes primárias é o nosso campo de pesquisa. É ali onde nós vamos aplicar os nossos instrumentos de recolha de dados. Não, mas também, em parte, devemos clarificar a ideia de que o campo de pesquisa, numa perspectiva fenomenológica, conforme ensina Marie-Fabienne Fortin, que é uma grande autora francesa, que escreveu modernamente um método fenomenológico e traz à tona o debate de Edmund Husserl, que o grande filósofo criou muito e desenvolveu a questão do método fenomenológico, não deixa de acreditar que os livros são também fontes primárias, do ponto de vista teorético. Ora, do ponto de vista prático, claro, o nosso campo de investigação, que Marie-Fabienne Fortin chamou de memes, ou seja, o contato entre o pesquisador e o fenômeno, é lá onde ele vai extrair o conhecimento para fazer a tabulação, a tramitação, a análise, a interpretação e discussão. Ora, este conhecimento não pode vir dos livros, não pode, para mim. Tem de vir do campo. Porque é o teu contato... Ele aqui diz que se for dos livros, deve ser de uma universidade rigorosa. Não, aí já complicou as coisas. Permita-me só... mandou mais a sua opinião. Diz o seguinte: os artigos de revisão são as mais indicadas fontes para a base dos trabalhos de investigação. O grande problema é que os nossos professores não publicam em revistas com credibilidade e isso dificulta comprovar. Eu gostava de tentar dizer aqui. Deixa-me só terminar para entendermos o seu pensamento. Isso dificulta comprovar cientificamente os nossos problemas locais por deficiência da literatura. Daí, adaptação e preferência pelos livros que muitas vezes contêm informações duvidosas, embora publicadas. Bom, o que eu estava a tentar dizer é que o Dr. João Diogo disse não deixa de estar correto, mas é preciso estabelecermos diferenciações. A nível metodológico, claro, o campo é a nossa primeira fonte de pesquisa, mas a nível teorético e são os livros a nossa fonte primária, porque é lá onde nós vamos ter as noções mais introdutórias, por exemplo, definição de conceito, etc. Porque os conceitos, por exemplo, se fôssemos falar aqui a forma como vamos tratar dos dados saídos do campo, existem, não é, métodos para análise, as chamadas técnicas de análise. Você tem a técnica de análise de discurso e a técnica de análise de conteúdo, conforme mostra o grande Pardin. Para as ciências sociais. As ciências sociais, sim, temos essa. Existem outras, por exemplo, a hermenêutica objetiva, procedimentos práticos, existem outras técnicas, mas nas ciências sociais nós temos essas que são as mais comuns, a análise de discurso e a análise de conteúdo. Sendo que nessas técnicas a definição de conceito, praticamente e tecnicamente, advém do teu objeto de investigação. Por exemplo, se você estiver a falar da violência doméstica, quem vai conceituar do ponto de vista prático a violência doméstica? É a pessoa que sofre a violência doméstica. E daí você vai construir a tua interpretação em função desse conceito. Agora, de acordo com a abordagem do Dr. Caçada, consegui também e aprendi que, na verdade, primeiro é o problema, depois é o técnico. Sim, bom, não tem como, mas também não tem como dissociar isso, não tem como dissociar, porque o problema que você acha que é problema, o problema, só para terminar isso, depois eu já falava do doutor, o problema que o investigador acha ser problema, pode não ser problema do ponto de vista do seu investigando. Pode não ser. Por exemplo, se for investigar alguém que pratica a prostituição, ela poderá dizer que eu não vejo isso, não vejo a minha prática como sendo algum problema. É a vivência, é a história de vida dela. Aí vamos levantar muitas... Não, sim, mas isso acontece muito em ciências sociais, é muito discutível. Ela vai dizer isso.
E como existe o processo de ética e confiabilidade nos estudos, você não pode forçar dados. É o que ela disse. Você tem que fazer é penetrar no depoimento, na entrevista, no discurso do teu objeto, do teu investigando, não é? Quais são as formas que levaram a dizer isso? E aquilo vai ser já um engenho que terá de ter São em termos técnicas do que ponto você de tem que vista analisar. metodológico que vais utilizar para conseguir interpretar. Ali voltamos para aquela questão da sistematização que nós estamos a dizer. Porque Obedece sem bem. sistematização, Sem ser nós temos dificuldade de avaliar trabalhos de investigação. Porque ali é como se faz alguma coisa sem regras, né? Quando você não tem regras, tudo é arbitrário. Sim. O arbitrário muitas vezes cria confusão. Claro. Né? Então, essa questão da sistematização não tem como. E quando nós falamos de metodologia, só insistir nisso, é exatamente vai estabelecer a própria sistematização de como vai ser conduzido um trabalho de investigação científica. Sim, mas doutor, não pode se esquecer que mesmo nesse processo de sistematização, advém aí um grande problema. O grande paradoxo é que, quer na metodologia qualitativa ou na metodologia quantitativa, ou também chamadas de pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa, há um grande problema. As insuficiências da quantitatividade. Tem grande desafio. Claro. Sim, mas há esses grandes desafios e há esses grandes problemas. Porque a quantitatividade não goza da subjetividade. Não aceita a subjetividade. Não dá ênfase. Não dá ênfase à subjetividade. Está a perceber? Dá ênfase à objetividade e quer traduzir tudo em números, dados estatísticos. Ok, doutor João Ivan, estamos mesmo já. A forma como a própria ciência nasce. Está vendo, né? Mas isso é um outro assunto. Né? Como disse, se nós entrarmos em história, vamos. Mas isso tem muito a ver com a forma como a própria ciência. Aqui estás a te referir da metodologia enquanto ciência. O importante para nós aqui é a forma como aplicamos esses instrumentos metodológicos na construção dos trabalhos acadêmicos. Sim, mas olha, do ponto de vista... Doutor João Ivan, estamos mesmo já na nossa reta final. O doutor vai já falar daqui a pouco, mas eu vou pedir ao doutor João Diogo dar considerações finais e posteriormente os abraços. Bom, relativamente às considerações finais, eu considero que o debate de hoje não atingiu os objetivos que se pretendia, no meu ponto de vista, porque estaremos aqui a falar sobre monografia, no verdadeiro sentido da palavra, a construção da monografia, os elementos que devem constituir uma monografia. Mas pronto, espero que as próximas oportunidades tenhamos capacidade ou possibilidade de adentrar mesmo naquilo que tem que ver com os trabalhos científicos, no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, mas de qualquer forma o debate foi proveitoso, deu para partilhar conhecimento com as ilustres figuras aqui presentes com o senhor Morgado. Relativamente aos abraços, a doutora Simone, a doutora Gassuat, por terem permitido essa partilha de conhecimento ao Morgado e as pessoas que nos assistem, a família, pronto, e aqueles que me conhecem. Antes de passarmos aqui, um internauta que fez uma pergunta, eu queria saber como deve ser construído um bom tema, doutor João Diogo. Vou continuar a insistir. Um bom tema é construído através da observação que ele faz sobre ele, através de alguma coisa que ele vai inquietar e ele quererá explicar do ponto de vista científico. Um bom tema deve ser construído através da observação, através de uma inquietude. Eu aconselho sempre os estudantes, não tragam um tema em função de leituras que fazem diversos livros ou documentos. Tragam um tema em função de alguma realidade que ele encontrou e por via dessa realidade lhe permitiu inquietar-se e quererá explicar do ponto de vista científico. É o conselho que dou aos estudantes. Doutor João Ivan Cassuar. Muito bem. Do meu ponto de vista, a temática sobre metodologia de investigação científica e trabalho de fim do curso não se esgota, nem se poderia esgotar tão somente na monografia. Este é um processo, digamos, simplesmente acadêmico, que pode ou não ser abordado. E a minha deixa se circunscreve naquilo que é a produção do conhecimento científico universal, que tem uma base, que é efetivamente em África. Nós podemos verificar isso nos escritos de Chenkanta Diop e Tofilho Benga, quando falam da pirâmide de Khufu. E dentro da pirâmide de Khufu, nós encontramos todo o sistema de conhecimento, que hoje em dia é utilizado para
a nanotecnologia, a tecnologia moderna, a própria ciência avançada, como a fórmula de Albert Einstein, o metrô, o pi e por aí fora. Tudo isso nós encontramos que é um grande legado que a África deixou para a própria humanidade. E o mundo sabe disso. Portanto, o processo de investigação científica que começa a partir daí, e é a sistematização toda, e depois vai ter a sua galvanização na Idade da Pedra, e que o europeu hoje em dia nos traz com uma outra linguagem, muito mais maquinada, senão mesmo para muitos pessimistas, uma pseudo-ciência. Engenheiro Simão. Pronto, na verdade, o que eu gostaria de deixar aqui como últimas palavras para os nossos internautas é que se estás na fase de fazer o teu trabalho de fim de curso, precisas ser bastante criativo, não é? Precisas tirar tempo de qualidade para consultar documentos ou escritos anteriores sobre os temas, já que você não é especialista naquela área, isso lhe vai ajudar bastante. Não tenha receio de consultar professores ou pessoas com alguma experiência, tanto ligados à área de conhecimento que estás a desenvolver o teu trabalho, isso também lhe vai ajudar bastante, né? Seja inédito, olhe para as situações que efetivamente estão a acontecer à tua volta, seja criativo, né? Não pode parar na mesmice, seja ousado, né? Seja usado no sentido de trazer algo relevante, algo que efetivamente atraia tanto a atenção, lembrando que quando se faz um trabalho é uma contribuição que se está a dar para a sociedade, né? Então isso precisa estar bem claro na nossa mente. Ciência é uma forma que os humanos chegaram tanto para se produzir conhecimento, um conhecimento que vai trazer uma proposta de solução a algum problema específico que se está a viver dentro de um domínio específico. Os abraços, então. Pronto, eu vou estender os meus abraços, tanto aqui aos meus colegas, que efetivamente foi bastante interessante partilhar esta mesa com vocês, portanto, ao convite que me foi formulado e a minha família. Muito obrigado. Muito obrigado para todos que estavam a nos acompanhar. O Antônio de Freitas chegou atrasado, já estamos a ir embora. Mas ainda assim, seja bem-vindo e obrigado também por comentar. A todos que nos assistiram, estão a nos acompanhar, façam o mesmo para as outras edições também. Gostaria que partilhasse esse podcast, convidasse as pessoas para fazerem parte da nossa página. Desse jeito, estarias a nos ajudar muito, porque nós precisamos ter um bom número de seguidores para então estarem ligados aos assuntos que nós vamos discutir aqui todos os sábados e todos os domingos, com a intenção de fazermos alguma coisa pelo nosso país. E hoje não fizemos diferente, falamos de metodologia de investigação científica e elaboração do final do curso. A elaboração de trabalho do final do curso. Obrigado. E muito obrigado para todos, então, que partilharam. Estamos juntos e até já. Esse é o problema do branco. O branco é um grande malandro. Pega aquilo que é nosso, vai fazer as mais variadas explorações.